Durante séculos, acreditou-se que o Império Romano e o Império Chinês eram dois mundos completamente separados, divididos por milhares de quilômetros, culturas diferentes e línguas impossíveis de compreender entre si. Dois gigantes que floresceram em extremos opostos do mapa, como se o destino nunca tivesse querido que se encontrassem. E, no entanto, nos arquivos mais profundos da história, existem vestígios. Evidências dispersas, desconectadas, esquecidas. Moedas romanas enterradas em solo chinês. Textos antigos descrevendo impérios distantes com precisão desconcertante. E um fio, quase invisível, que ligava essas duas potências ao longo do tempo e a seda. O que você está prestes a descobrir hoje não é apenas uma história de comércio entre civilizações. É uma história de curiosidade, espionagem, admiração silenciosa. E de um vínculo inesperado que desafia tudo o que você pensava saber sobre o mundo antigo. Será que o Império Romano e o Império Chinês realmente se conheceram? Ou foram como dois viajantes na noite, cruzando caminhos sem jamais se ver? Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir não só vai surpreender você. Vai fazê-lo questionar quanto da nossa história permanece oculta, esperando para ser revelada. E, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal. Aqui, o passado volta a falar. Durante o século I a.C., o mundo conhecido por cada civilização era tão vasto quanto misterioso. Roma dominava a Europa e o norte da África com mão de ferro, construindo estradas, subjugando povos e erguendo cidades que ainda hoje permanecem de pé. No outro extremo do continente euroasiático, a dinastia o governava com igual esplendor, cultivando sofisticação administrativa, tecnológica e filosófica, tornando-se a potência indiscutível do Extremo Oriente. O que separava esses dois impérios não era apenas a distância geográfica, mas uma série de barreiras naturais e humanas que pareciam intransponíveis. Entre eles se estendiam cadeias montanhosas como o Hindu-Kush, desertos implacáveis como o Taklamakan e uma sucessão de povos guerreiros, dos Partos ao Xiongnu, cada um zeloso de seu papel como intermediário entre os dois mundos. E, ainda assim, ambos os impérios expandiam-se em direções assustadoramente semelhantes. Roma avançava para a Ásia Menor e o Oriente Próximo, enquanto a China empurrava suas fronteiras para o oeste, explorando os confins da Ásia Central. Aos poucos, como dois rios que nascem em montanhas diferentes mas correm para o mesmo oceano, suas trajetórias começaram a convergir. Não havia mapa comum, embaixadores permanentes ou acordos formais entre Roma e China. Mas havia rumores. Ecos distantes de um império poderoso além do horizonte. Comerciantes falavam de cidades monumentais, exércitos organizados, bens de luxo que nenhuma civilização conhecida conseguia produzir. Cada império começou a vislumbrar, ainda que de forma vaga, o contorno do outro. E, à medida que o comércio indireto florescia por rotas terrestres e marítimas, uma pergunta silenciosa surgia em ambas as extremidades do mundo: quem eram realmente esses homens do outro lado? E quanto nossas vidas poderiam mudar se algum dia os conhecêssemos? Para os romanos, a China não era um país com nome próprio. Era um conceito distante, exótico, quase mítico. Chamavam-na de Osíris, um termo confuso derivado da palavra que usavam para seda, o tecido misterioso que chegava do extremo mais oriental do mundo conhecido. As primeiras referências a esse lugar aparecem de passagem, nas obras de poetas e escritores como Virgílio, Horácio e Plínio, o Velho. Descreviam um povo que vivia além dos desertos, além das montanhas, em um território tão remoto que parecia inalcançável mesmo para o império mais poderoso do Ocidente. Plínio, em sua História Natural, mostrava-se fascinado, mas também preocupado com os excessos da sociedade romana. Ele apontava com preocupação como toneladas de ouro saíam anualmente dos cofres do império para comprar objetos exóticos do Oriente, incluindo a seda, aquele tecido fino, quase translúcido, que se tornou símbolo de luxo e decadência. Para Plínio, essa peça de roupa, que mostrava mais do que cobria, representava uma ameaça à moral romana, mas também um sinal da profunda dependência comercial de um fornecedor invisível. Na realidade, os romanos não sabiam ao certo de onde vinha essa maravilha. Alguns acreditavam que era um produto vegetal, extraído das árvores. Outros pensavam que eram insetos que a teciam, embora não conseguissem imaginar como.
O certo é que a seda chegava pelas mãos de persas, partos, árabes ou indianos, mas sua origem continuava um mistério. Durante séculos, os geógrafos romanos limitaram-se a especular. Descreviam terras distantes com montanhas de jade e rios de leite. Alguns aventureiros afirmavam ter chegado à terra dos sábios, onde a justiça era equilibrada e as leis firmes, embora ninguém pudesse confirmar se falavam da China, da Índia ou apenas de uma lenda. Mesmo nos séculos posteriores, quando o Império Romano se transformou no Império Bizantino, o conhecimento permaneceu vago. Alguns historiadores bizantinos do Oriente, como Cosmas Indicopleustes, navegador do século VI, começaram a documentar rotas comerciais mais precisas, descrevendo o país do Oriente como um lugar real, habitado por homens justos, onde cravos e tecidos preciosos eram trocados como oferendas. Ainda assim, a imagem da China continuava mais fantasia do que realidade. A verdade é que Roma desejava conhecer esse mundo. Ansiava por ele. E em suas fronteiras orientais, da Síria ao Egito, comerciantes e governadores sabiam que, além das dunas e passes montanhosos, existia uma fonte inesgotável de riqueza e maravilhas. Para alcançá-la, porém, Roma ainda precisava romper os muros invisíveis que a separavam do Oriente. Enquanto Roma sonhava com os segredos do Oriente, na distante corte dos Han, também começavam a surgir ecos de um majestoso império ocidental. Ao contrário dos romanos, os cronistas chineses eram meticulosos e detalhistas. Registravam com precisão quase obsessiva tudo o que seus enviados e comerciantes aprendiam sobre o mundo exterior. E foi assim que nasceu a ideia de Daquin. Esse era o nome que os antigos chineses davam ao Império Romano. Eles o concebiam como uma espécie de reflexo distante de si mesmos, um império igualmente poderoso, justo e culto, mas localizado na extremidade oposta do mundo conhecido. Não o viam como uma ameaça, mas sim como uma civilização paralela. Documentos da época, como o Anshu, descrevem Daquin como uma terra onde os homens eram altos e de pele clara, onde as cidades eram vastas, as leis eram firmes e os objetos de luxo abundantes. Falava-se de palácios de pedra, de um grande mar chamado Mediterrâneo e de uma ponte flutuante que atravessava um rio largo, provavelmente o Eufrates, na fronteira oriental do mundo romano. Os relatos chineses também incluíam descrições de Alexandria, de suas ruas, de seu porto e até do famoso farol, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Embora a informação chegasse por intermediários, os cronistas chineses reuniam cada detalhe como peças de um quebra-cabeça, tentando compreender como era aquela civilização que parecia compartilhar com eles grandeza e sofisticação, mas que existia além de seus mapas. Mesmo em épocas posteriores, já na plena Idade Média, os livros da dinastia Tang narravam como os árabes sitiaram a capital bizantina e obrigaram o imperador a pagar tributo. Esses textos falavam de Constantinopla com espanto, mencionando seus muros de granito, seus relógios de água e práticas médicas, como a trepanação para remover parasitas do cérebro. Aos olhos chineses, a medicina bizantina era tão avançada quanto estranha. É surpreendente pensar que, sem jamais se encontrarem cara a cara, duas civilizações tão distantes imaginassem uma a outra com tanta riqueza de detalhes. E embora muitas vezes a informação fosse incompleta ou envolta em mistério, uma verdade ficava clara: Roma e a China se reconheciam como iguais. Não como inimigos. Não como conquistadores. Mas como impérios espelho, separados pelo mundo, mas unidos pela história. Embora Roma e China nunca tenham assinado um tratado nem trocado embaixadores regularmente, surgiu entre eles um vínculo muito mais poderoso e constante: o comércio. E esse vínculo foi tecido, literalmente, com fios de seda. A seda foi o coração pulsante de uma rede comercial que atravessava desertos, montanhas, oásis e mares. Não era apenas um tecido, era símbolo de status, luxo e poder. Em Roma, vestir seda significava mostrar ao mundo que você havia alcançado o topo social. Na China, exportá-la significava projetar seu refinamento além de suas fronteiras. Esse desejo mútuo deu origem a uma das rotas comerciais mais importantes da história, a Rota da Seda. Um labirinto de caminhos terrestres e rotas marítimas que conectavam o Extremo Oriente ao Mediterrâneo, embora raramente de forma direta. No meio dos dois impérios, os verdadeiros mestres eram os intermediários, os partos, sogdianos, persas e cuxãs. Esses povos atuavam como guardiões e filtros.
Não transportavam apenas os produtos, também controlavam as informações. E, em muitos casos, decidiam quais verdades chegavam de um lado para o outro e quais mistérios deveriam permanecer nas sombras. Roma nunca pôde comerciar diretamente com a China, ao menos não de forma contínua. Mas isso não impediu que os mercados romanos fossem inundados por produtos orientais, seda, porcelana, especiarias, pedras preciosas. Ao mesmo tempo, objetos romanos chegavam à Ásia em vidros de Alexandria, âmbar do norte, medalhões de imperadores, tapetes bordados com fios de ouro e um tecido estranho chamado seda do mar, feito com filamentos do mexilhão-leque do Mediterrâneo. Na cidade chinesa de Inchuan, por exemplo, foi encontrada uma placa romana de prata do século III representando o deus Dionísio repousando sobre um felino. E em um antigo porto do atual Vietnã, foram encontradas moedas dos imperadores Marco Aurélio e Antonino Pio. Cada objeto encontrado é uma prova silenciosa de que os produtos viajavam mais longe do que a maioria imaginava. O mais surpreendente é que essa rede comercial não dependia da vontade dos imperadores, mas dos comerciantes, navegadores e aventureiros que arriscavam tudo para levar uma carga preciosa além do horizonte. A Rota da Seda não foi uma estrada única. Foi um sonho compartilhado entre civilizações que nunca se viram, mas aprenderam a depender uma da outra. Durante séculos, a China protegia celosamente um dos segredos tecnológicos mais valiosos da antiguidade, a arte de fabricar seda. Não era apenas uma questão econômica, era quase um assunto de Estado. A seda não era simplesmente um produto, era um símbolo de poder, um emblema cultural, uma ferramenta diplomática e uma fonte de riqueza que nenhum outro povo sabia reproduzir. Até que um dia, o segredo foi roubado. Corria o século VI, e no Império Bizantino governava o imperador Justiniano I, decidido a recuperar a grandeza de Roma e consolidar seu poder econômico. As sedas chinesas chegavam a Constantinopla a preços exorbitantes, filtradas pelas mãos persas e árabes, que ficavam com a maior parte do lucro. Justiniano sabia que, se pudesse quebrar esse monopólio, o equilíbrio comercial entre Oriente e Ocidente mudaria para sempre. Foi então que surgiram duas figuras enigmáticas e dois monges cristãos nestorianos que, sob a aparência de missionários, conseguiram viajar até a China. Durante sua estadia, observaram atentamente o processo da criação dos bichos da seda, a coleta dos casulos, a fiação, a coloração e a transformação dessa fibra viva em um tecido etéreo. Ao retornarem, carregavam mais do que lembranças. No interior oco de seus bastões de bambu, esconderam ovos de bichos da seda e pequenos brotos de amoreira. Não carregavam rolos de tecido, nem mapas, nem tratados, carregavam a própria essência de um segredo. Uma vez em Bizâncio, os ovos eclodiram. Os bichos da seda cresceram. E, pela primeira vez na história, o Ocidente produziu sua própria seda. O impacto foi imediato e transformador. Constantinopla, Antioquia, Beirute e outras cidades bizantinas começaram a desenvolver uma indústria têxtil poderosa, cuidadosamente regulada por leis que determinavam quem podia usar seda, de que cor e em quais ocasiões. O púrpura imperial, tingido em seda, tornou-se um símbolo reservado exclusivamente ao imperador. E a seda bizantina começou a conquistar os mercados europeus, substituindo gradualmente a seda persa e competindo diretamente com a seda chinesa. Mas nem tudo foi ganho. Esse ato também foi, de certa forma, um golpe econômico para a China. Embora a qualidade de sua seda continuasse inigualável, o monopólio havia acabado. Pela primeira vez, o maior segredo tecnológico do Extremo Oriente não pertencia apenas ao Oriente. Foi um dos roubos mais silenciosos da história. Sem exércitos, sem espiões armados, sem sangue. Apenas dois homens, dois bastões ocos e a queda de um muro que durante séculos separou dois mundos. Durante séculos, a relação entre Roma e a China pareceu limitada ao comércio. E, ainda assim, alguns vestígios mais íntimos, mais humanos, começaram a emergir da poeira das tumbas e dos arquivos genéticos. Em 2010, em uma antiga tumba romana no norte da Itália, arqueólogos recuperaram um esqueleto com uma característica em comum: seu DNA mitocondrial, herdado pela linha materna, revelava uma origem asiática oriental. Em outras palavras, a mãe dessa pessoa tinha ascendência chinesa.
A mais de 8.000 quilômetros de distância, no coração do Império Romano, jazia o corpo de um indivíduo com raízes distantes do Mediterrâneo. Quem era? Como sua mãe chegou ali? Era descendente de comerciantes, migrantes, escravos? As respostas continuam incertas, mas as implicações são profundas. Anos depois, no bairro de Southwark, no coração de Londres, a antiga Londinium romana, foram encontrados mais 3 esqueletos. Análises forenses sugeriram traços físicos semelhantes aos de populações asiáticas, possivelmente de origem chinesa ou centro-asiática. Embora a ciência forense não possa confirmar com certeza, a descoberta gerou uma onda de perguntas entre historiadores. Houve realmente indivíduos do Extremo Oriente vivendo dentro do Império Romano? O oposto também foi investigado. Na remota aldeia de Liquian, na província chinesa de Gansu, alguns habitantes atuais apresentam traços físicos distintos da média do país: olhos claros, nariz proeminente, estatura incomum. Durante anos, isso alimentou a lenda de que descendiam de soldados romanos capturados após a desastrosa Batalha de Carras, em 53 a.C., enviados pelos partos para vigiar as fronteiras orientais. Embora os testes genéticos tenham dado resultados contraditórios, e a arqueologia ainda não tenha fornecido evidências conclusivas, o mito persiste. E com ele, a ideia de que os contatos entre romanos e chineses não foram apenas comerciais, mas também profundamente humanos. Talvez nunca saibamos com certeza quem cruzou qual fronteira primeiro. Mas cada moeda romana encontrada na China, cada pedaço de vidro egípcio enterrado na Ásia Central, cada esqueleto com genes misturados, nos lembra que a história não se move apenas por tratados e batalhas. Ela também se move pela pele, pelo sangue e pelas vidas anônimas que uniram mundos antes que os mapas os reconhecessem. Em 1941, o sinólogo americano Homer Dulles abalou o mundo acadêmico com uma proposta tão fascinante quanto polêmica, da possibilidade de que um pequeno grupo de soldados romanos tivesse fundado uma aldeia em território chinês. A hipótese surgiu a partir de uma combinação de textos históricos e suposições geoestratégicas. Dulles baseou-se em um antigo relato chinês que descrevia como um grupo de guerreiros estrangeiros, capturados pelos partos, foi levado para o Oriente após a derrota romana na Batalha de Carras, em 53 a.C. Segundo o relato, esses prisioneiros lutavam em uma estranha formação militar em forma de escamas de peixe, possivelmente uma alusão à célebre testudo romana, uma formação defensiva de escudos entrelaçados. Dulles sustentou que esses soldados, obrigados a servir como força auxiliar nas fronteiras orientais do Império Parto, poderiam ter chegado à província chinesa de Gansu. Lá, dizia ele, teriam estabelecido um pequeno assentamento que, séculos depois, ficou conhecido como Liquian. A ideia de uma colônia romana perdida na China despertou a imaginação de pesquisadores, governos locais e até operadores turísticos. Durante anos, estudos genéticos tentaram apoiar a teoria. Em 2005, alguns testes revelaram que certos habitantes de Liquian apresentavam traços genéticos eurasiáticos, o que muitos interpretaram como possível herança romana. Mas, mais tarde, em 2007, análises mais amplas concluíram que a maioria da população atual compartilha perfis genéticos comuns entre povos do norte da China, sem conexão clara com a Europa. Além disso, não foram encontrados em Liquian restos arqueológicos que confirmassem uma presença romana, e nem moedas, nem cerâmica, nem armas, nem estruturas com vestígios de arquitetura latina. A hipótese, portanto, se sustenta mais pelo desejo do que pela evidência. E, ainda assim, algo persiste. Porque há histórias que sobrevivem não por serem confirmadas, mas pelo que representam. A ideia de que um grupo de soldados romanos, derrotados, desorientados e exilados, poderia ter atravessado toda a Ásia para acabar fundando uma vila na China. É uma metáfora viva de como os caminhos da história nem sempre seguem as rotas oficiais. Talvez nunca saibamos se Liquian foi ou não uma colônia romana. Mas o simples fato de a pergunta existir já nos diz algo. O mundo antigo era mais complexo, mais conectado e mais imprevisível do que jamais imaginamos. À primeira vista, pode parecer que o contato entre Roma e a China era escasso, disperso ou mesmo acidental. Mas,
quando olhamos mais de perto os rastros deixados por séculos de comércio indireto, espionagem tecnológica e curiosidade mútua, surge uma verdade poderosa: embora esses impérios nunca tenham se enfrentado no campo de batalha nem assinado alianças oficiais, sua influência mútua deixou marcas que sobreviveram por milênios. A seda era muito mais do que uma mercadoria. Era um símbolo de luxo, um sinal de poder, uma obsessão estética que transformou a moda de toda uma civilização. Em Roma, as túnicas de seda não eram apenas roupas, eram estandartes sociais. Representavam ascensão, riqueza, acesso ao inalcançável. E, com o tempo, essa fascinação atravessou oceanos e séculos, espalhando-se da Europa até suas colônias na América. Cada vez que uma dama da corte espanhola ou francesa usava seda no século XVII, ela carregava um eco daquela antiga conexão com o Oriente. Mas não era apenas a seda. Os romanos também exportavam seu vidro soprado, sua arte em âmbar, suas técnicas urbanas. E embora os chineses não os tenham adotado diretamente, esses produtos inspiraram novas formas de luxo, novas ideias de valor e, talvez, novos caminhos tecnológicos. A troca era sutil, mas constante. Além dos bens materiais, o verdadeiro legado era cultural. Ambos os impérios aprenderam a se imaginar, a reconhecerem-se como civilizações avançadas, dignas de respeito. Essa percepção mútua, embora deformada por mitos, comerciantes e pela distância, se alimentou a ideia de que existiam outros povos civilizados, tão grandes e complexos quanto o próprio. E isso, numa época em que tudo que era estrangeiro era frequentemente considerado bárbaro, foi revolucionário. Roma e China nunca compartilharam uma fronteira, mas compartilhavam uma ambição de conectar-se além de seus limites visíveis. E, sem querer, acabaram construindo um dos primeiros vínculos verdadeiramente globais da história humana. Ao longo desta jornada, descobrimos que, embora separados por milhares de quilômetros, o Império Romano e o Império Chinês não viveram completamente isolados um do outro. É verdade que nunca assinaram tratados formais nem estabeleceram relações diplomáticas diretas como as entendemos hoje. Mas isso não significa que não soubessem da existência do outro. Na realidade, o que aconteceu entre eles foi algo muito mais sutil, mais complexo e, em muitos aspectos, mais fascinante. Roma desejava a seda sem saber de onde ela vinha. A China recebia objetos romanos sem saber exatamente quem os fabricava. Entre eles, uma rede de intermediários filtrava produtos, histórias e até rumores. Mas, apesar de todas essas barreiras, cada império conhecia a existência do outro. Poetas e geógrafos romanos falavam de uma terra distante onde nascia aquela misteriosa fibra, parecendo feita de luz. Cronistas chineses, por sua vez, descreviam Daquin, um reino poderoso localizado no extremo oposto do mundo, com leis firmes, cidades imponentes e cultura avançada. Embora nunca tenham se enfrentado em batalha nem se sentado à mesma mesa, ambos os impérios deixaram marcas um no outro. Não apenas através do comércio, mas também pela imaginação. Percebiam-se mutuamente como civilizações espelho e distantes, diferentes, mas igualmente grandiosas. E talvez isso fosse suficiente para gerar respeito e curiosidade mútua, mesmo sem contato direto. Hoje, quando falamos de globalização, trocas culturais e redes comerciais que atravessam o planeta, raramente pensamos que esse processo começou há mais de 2000 anos. Mas a verdade é que seda, vidro, âmbar, moedas e palavras já haviam traçado rotas entre Oriente e Ocidente muito antes do mundo ter mapas precisos. Por isso, da próxima vez que sentir um tecido macio entre os dedos, ou ver um objeto de vidro, lembre-se de que esses materiais, hoje comuns, foram, em seu tempo, tesouros que uniram mundos. E que por trás de cada um deles há histórias humanas, caminhos percorridos, riscos assumidos e sonhos compartilhados. Então agora eu te pergunto, você acha que Roma e China teriam realmente se conhecido se não houvesse tantos obstáculos pelo caminho? Ou talvez esse mistério, essa distância inatingível, tenha sido justamente o que tornou seu vínculo tão duradouro? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém apaixonado pelos segredos da história. E se ainda não fez isso, inscreva-se para continuar descobrindo juntos o passado que permanece vivo, mesmo que às vezes se esconda nos menores detalhes.
Porque aqui, onde as rotas se cruzam e as civilizações se tocam, entendemos que a história não se escreve apenas nos livros, mas também naquilo que decidimos observar com novos olhos.